Olá, eu sou Lucas Canciano. E eu sou Domar Machado. Vamos apresentar o podcast A História Cultural do Esporte Pinhal-Grandense. Esse projeto ele tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, através do edital municipal 074 de 2023. No episódio anterior, falamos sobre as taças que existiam antigamente e os times que foram surgindo conforme o tempo. Nesse episódio, falaremos sobre as rivalidades clássicas e fatos marcantes. Vamos ver o que nossos entrevistados têm para nos contar, começando pelos fatos marcantes. Marcou é o seguinte, porque era só quem gostava como eu mesmo. Saiu o time dos 8 irmãos ali, vamos falar com o Darcy, os outros eram moços tudo, né? Eu só o Darcy. Mas eu saía até a pé, daqui. E naquela época eu estudava no colégio. Ia atacar com os 8 irmãos lá e tal. Uma vez eles foram fazer vieram aqui, Betinho, fazia 6 meses que eles não perdiam o posto dele lá e tal, pro e tal. Aí vieram aqui e olha, Betinho, vamos fazer uma partida, faz 6 meses que o Glória não perde o posto dele. Tu vai atacar pra nós? Eu vou. E como eu tinha meu tio, o pai do Paulo, que morava lá, né? Então eu saía daqui, sábado de tarde, a pézito, tá indo nos campos aqui, onde mora o seu, ali os barbeeiros, Benjamin ali, tinha um carreiro, né? Saia lá na Ferreira e tinha o meu tio que morava também do outro lado da Ferreira, o tio Jorge. Mas tinha o tio José que morava lá no outro, lá no Acre mesmo, né? Então eu saía aqui de sábado de a pé, ia lá, e domingo se mandava pra Itaú. Aí jogava, até o jogo que eu fiz daquela ganhamos de 3-0, coisa assim. Aí eu voltei de lá, 2 horas da madrugada, e eu como tinha segunda-feira, tinha um colégio aqui. Aí vinha embora de a pé, né? Cheguei em casa, 3 e pouco da madrugada, só dormi um pouquinho, eu levei pro colégio. O que me marcou mais, que isso aí hoje não tem quem faça isso, né? Eu tenho um neném ali que gosta, né? Mas jamais nenhum vai fazer isso que eu fiz. Saí capela aqui também pela no gramado, para atacar pro Liberoto lá naquela época. Comércio também. Então, ó, o que me marcou mais foi isso aí. Porque eu gostava, né? E não era os tão pior, né? Ia jogar por amor, né? Mas, Deus não livre, rapaz. E não que os caras iam me buscar, eu ia dar um jeito, ia a pé. Não tinha como, né? Será que hoje em dia alguma criança que está assistindo teria coragem de fazer isso? Não, não faz. Não faz, o que eu fiz, ninguém vai fazer. Não faz. Porque eu gostava e agora a gente não, né? Porque a gente já vai perdendo aquela. Eu gostava da bocha, eu gostava do pife. Agora é uma cachetinha de enquanto, para passar o tempo. Mas o futebol era para mim, porque eu era o primeiro a sair de casa e o último a chegar. Eu cansava mais no domingo que trabalhar a semana inteira, que eu trabalhava nas redes d'água, né? No domingo eu estava mais cansado que durante a semana trabalhando. De a pé, onde tinha me chamava, eu ia. Eu me lembro de uma vez que nós fomos num torneio no Cascaio. Tinha 2 rios para atravessar. E nós tínhamos ali uns 25 anos, por aí, 30. E daí a nossa turma se dividiu. Uma turma veio na frente porque tinha que atravessar com o Kaique daqui, e aí os que fossem despachando, e era primeiro. E daí, nós, os que vieram na frente, ainda vieram meio de dia. Os outros já era escuro, era noite, se perderam. E daí nós atravessamos o último rio e fizemos um fogo bem grande pro lado de cá. E a maioria já estava dormindo ali, em volta daquele fogo, e quando que escutemos, os outros gritaram do outro lado do rio. Vocês estão lá naquele fogo? Aqui nessa clareira nós temos. Ih, mas então nós temos perdido. Não, mas vocês voltem que lá tem uma encruzilhada lá, que vocês venham cuidando à direita quem está voltando, que vocês vão achar uma estradinha, podem descer aí. E daí
daí 1 hora, mais ou menos, nem chegaram ali. Daí deu para nós chegar em casa antes de clarear o dia. Tinha a gente, como tinha 2 lajados, 2 rios, era 2 peral que tinha para passar. E num rio passava, era mais pequeno, atravessava caminhando, e outro tinha que atravessar de Caíque. Mas daí, como que o Caíque demorava, aqueles que nadavam mais, a gente via tenteando, aqueles que vinham de Caíque, e aqueles já atravessavam o rio Abraço. E passava por lá de lá, e aí quando se montuava todo mundo lá, daí seguia a viagem, até lá no campo de Cascaio, que nós fomos. Saía daqui, ia de a pé, atravessava rio, a nado, a Caíque, só para jogar bola. Só para jogar bola. Porque gostava muito naquela época. Gostava. E aquela época, o meu pai e o pai do Darcy e o Noé, que eram nossos companheiros, eram zagueiros do segundo. Nós éramos novos ainda. E daí, na final, só não deu o primeiro e o segundo nosso, porque nós demos uma rateadinha lá e o cara fez um gol lá no segundo. Daí nós fomos na final, e quase que ia os 2 times na final. Quase que fizeram a dobradinha, então. Quase que não precisava jogar, já vinha embora com os 2 prêmios. Ali a gente atravessava o Lajado do Tigre, e depois lá caminhava uns 2 quilômetros no campo, e depois lá em cima, daí atravessava o rio Jacuí, antes de ter o alague da barragem da Itaúba. Isso, antes do alague. Antes do alague. A turma atravessava o Jacuí a braço, nadando, né? Até eu era um deles, né? Um nadador que Johnny nos contou um fato marcante sobre um colega de equipe e também quando ele jogou no Náutico. Nessa época aqui, nós tínhamos o centro médio aqui, que era o apelido dele era Bugio. Ele era um cara muito legal, assim, e jogava muito, né? E ele era muito divertido, né? A parceira, né? E jogava muita bola, o nosso centro médio. Ele que pifava você pros gols, então. Isso. Ele era o que dava o passe, né, pro cara fazer o gol. Sim. E essa daqui, Johnny, que time que era esse? Essa foto aqui é do Náutico. Na época que eu joguei no Náutico, no campo. Fui campeão várias vezes também por essa equipe. E joguei vários anos no Náutico. Uma equipe cheia de irmãos ali, né, Isso, Johnny? Eram os parentes, como se diz, eram os irmãos. O Johnny nos contou sobre o título mais marcante, o título que faltou e o momento da sua carreira que mais lhe marcou. Vamos ver. É o campeonato municipal aqui do Pinhal, né? Quando eu jogava pro Náutico, que a gente ganhou do Fluminense numa partida bem disputada, né? Marcou, aquela partida foi marcante, né? Que foi uma partida bem disputada, né? E daí a gente teve a felicidade de ganhar, e essa marcou bastante, né? O título que eu queria ter ganhado, que eu não ganhei, foi a Dom Érico, né? Que eu joguei vários anos e joguei para 3, 4 times e não tive a felicidade de ser campeão, né? E esse, eu gostaria de ter sido campeão, né? Numa equipe, principalmente o Avenida, né? Que eu joguei. E daí eu tive a infelicidade de não ganhar nenhum, né? Esse é o que eu não tenho, né? De título. O que mais me marcou foi na época que eu joguei no Limeirense, em 95, que a gente jogou a Copa Razão, né? Que a gente jogou em vários municípios do estado, né? E de 32 times a gente chegou entre os 8, né? Daí isso foi marcante, né? Porque a gente saiu jogar em várias cidades do município, né? E ser reconhecido, né? E isso marcou bastante. Mas atualmente, falando sobre futsal, o Kiki, ele nos contou um fato marcante. Conseguimos resgatar em arquivos antigos do canal VK a transmissão desse momento marcante que o Kiki nos contou. Pedimos desculpa, né, pela qualidade um pouco baixa, mas foi o que conseguimos resgatar. Fiquem com os lances. Para mim, o que mais me marcou foi a final da Taça Energia de 2019.
porque em 2019 eu era reserva, porque eu vim de cirurgia no joelho, estava recente começando a jogar bola de novo, né? Aí nós fomos para a final contra o Medianeiro nos pênaltis. E aí a gente tava batendo, fazia e tomava. E a gente fazia e eles faziam, fazia e fazia. E aí chegou na minha vez, e eu com medo, o joelho recente, saído dos 7 meses recém que o médico tinha me dado. E como eu estava junto do time, eu fui para a quadra e tive que bater, né? Todos foram batendo. Chegou a minha vez, aí eu fui bater e bati meu pênalti na trave. E aí o goleiro nosso era o Vinícius, não estava pegando. E eu falei com os guris assim, deixa eu, já que eu errei, deixa eu tentar pegar. Aí os guris deixaram, aí foram bater e eu consegui fazer a defesa. Partiu o kick, bateu! Defendeu o Guilherme! Mas não acabou! Não tem nada definido! O kick vai ir pro gol! Mudou o goleiro! O Vinícius não estava pegando, entrou o kick, e o kick tá nos pés dele, não fez, e agora vai estar nas mãos dele. Pra segurar, partiu Felipe, bateu! Defendeu o kick! Defendeu o kick! É pegador de pênalti o kick! Era ele que tinha que ter atacado desde o início. Isso aí! E depois, o próximo da lista era o nosso Lully, nosso eterno Lully, que todo mundo conhece, né? Esse é fiel escudeiro do Fluminense, eu acho que nasceu Fluminense e vai morrer Fluminense. Foi bater e errou também. E o Medianeiro era só fazer para ganhar. Aí eles foram bater e eu consegui fazer a defesa de novo. Lully pra bola! A torcida vibra! Lully pra bola, bateu! Lully bateu e errou! Vem Batatinha pra bola. Batatinha, o Johnny, que joga na equipe do Medianeira. É a chance do Medianeira ser campeão, pelo que estou vendo. E tem kick no gol, bateu Batatinha. Kick! O Medianeira não quer ser campeão. Kick aqui, ó. O kick tá pegando. Gigante. O Fuca falava, o kick tem que atacar os pênaltis. O kick é pegador. Aí fomos empatando e chegando até que eles erraram e eu peguei o pênalti. Acho que pra mim, de todos esses, era de campeão de Fluminense, o gol que mais me chamou a atenção foi nesse aí. Por eu ter voltado de cirurgia recentemente e saído do tempo da cirurgia e já jogar uma final e poder conseguir dar o título. Bem dizer, conseguir dar o título mesmo, porque nós estávamos perdidos. Esse é o jogo que me chamou a atenção. Vai Samuel e kick. É campeão o Fluminense! É campeão! E isso mostra a força do goleiro Kik, né, Fuquinha? Exatamente, Zeke. Mostra o quanto o kick é importante para essa equipe do Fluminense. Porque, querendo ou não, mesmo não atuando no jogo, ele foi decisivo para mais um título da equipe do Fluminense. Agora, Milton Rubim vai nos trazer uma história curiosa e alguns fatos marcantes. Na verdade, eu vou te contar 2 histórias bem curiosas. O primeiro torneio que eu fugi um torneio, devia ter uns 13 anos. Eu lembro que eu fui em cima de um caminhão escondido do meu mano, que era o popular Pintão, né? E, logicamente, se eu fosse, eu teria que pagar o almoço para mim, e o Pintão, como sempre, nunca foi muito mão aberta, eu fui escondido. Eu só apareci quando cheguei lá no torneio. Na verdade, eu nem jogava ainda, né? Mas aí fui jogar lá no segundinho, lá para me divertir. Essas foram umas histórias. E a outra história marcante foi no dia que realmente eu fui para jogar, foi no torneio do Comercial, ali na comunidade do comércio, Nova Palma, que eu fui de tarde, meu pai me liberou para ir de tarde, eu cheguei lá, me botaram para jogar no segundinho, é óbvio, né? Era um piadinho. E eu lembro que o time já estava perdendo de 3-0. E quando me botaram, imagino eu, faltar 5 minutos para o torneio, era tudo rápido. E me botaram, eu empolgado, estava perdendo 3-0, e eu lembro que me pediam assim, vai lá e empata o jogo. Na minha cabeça, na época, teria acontecido, acabamos perdendo de mais gols, então foi esse um fato curioso. Eu, na verdade, nunca fui muito goleador, né? Minha função, no Avenida, quando piá, ainda tu não sabia exatamente a tua função. E depois tu vai descobrindo, né, com o tempo. Eu depois passei a ser volante, né? Então a posição que o cara ficava, principalmente na época, né? Os volantes eram a retaguarda da zaga lá.
não saía muito de lá. Mas, na época, assim, eu lembro numa Dom Hélio, que eu joguei na Vila Cruz, que eu fiz o gol contra o Cruzeiro e Faxinal, nós ganhamos. Que, na época, com a Avenida, numa Dom Hélio, que eram as equipes de todas as cidades, era muito difícil, né? Tínhamos um time muito modesto, digamos assim. Eu lembro que nós ganhamos um jogo do Cruzeiro e Faxinal, então, na época, um dos melhores da região, o Guarani, Nova Palma, Cruzeiro e Faxinal, eram as equipes que pontuavam na época, eram normalmente os campeões. E ganhamos um jogo 1-0 deles, que eu fiz um gol, inclusive, de longa distância. Logo que passou o meio campo, eu lembro que eu dei um chute lá e fiz o gol, foi um gol que me marcou na época. Vou comentar essa história. Quando eu fui jogar, que eu fui fazer o segundo grau em Júlio Castilhos, então logo comecei a jogar nos Juniores do Castilhense. Na época o Castilhense estava no Campeonato Estadual de Amadores, que nada mais era do que a segunda divisão profissional que existe hoje em dia, que existe Série C, Série B. Então na época não existia, os dois primeiros disputavam o gauchão. Enfim, e já o Brasil de Júlio, que eu passei a jogar 2 anos depois de jogar no Castilhense, já tinha sido vice-campeão estadual uma vez, né? Então já era uma equipe mais famosa. Eu comecei no Castilhense Juniores, 2 anos, depois no terceiro ano já passei para o time principal. Quando eu passei para o time principal, na época eu tinha o cabelo crespo, encaracolado, então meu ídolo sempre foi e é um ídolo no futebol, é o Falcão. Curiosamente, indo a Porto Alegre com meu mano, com o Luiz Carlos, na época do Beira-Rio antigo, tinha a famosa churrascaria Saci. E eu lembro quando nós fomos almoçar, o meu mano disse assim, o Falcão tinha vindo da seleção na época. E na época não era CBF, era CBD, Confederação Brasileira de Esporte. E o meu mano disse assim, tu viu quem tá naquela mesa? Tava o Falcão. Ele disse, não, espera que depois do almoço, vai lá, pede um autógrafo. Tá bem. Depois do almoço, esperei, muito encabulado, logicamente, tinha 16 anos. 16, 17 anos, não lembro exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei na mesa do Falcão para pedir autógrafo, assim, eu não conseguia nem pedir, emocionado, encabulado ao mesmo tempo, ele me deu o autógrafo e se abaixou, puxou uma bolsa de trás da mesa e me deu um boné da CBD, autografado na aba, Falcão e tal. Não existiam os bonés que tem aquele fecho atrás, não tinha aquele boné normal, não tinha aquele... Foi os primeiros bonés que existiam. Olha o cachorro que atrapalhou. Não existiam esses bonés. Então eu ganhei esse boné do Falcão. Na época eu juro que assim, como eu jogava futebol 7, já estava por dentro dos esportes lá. Então raramente usava de medo de exatamente perder, me calmar, que eu sabia. A gente não tinha na época a dimensão do valor, que hoje, se eu tivesse o boné, logicamente seria uma relíquia. E aí nos jogos, na piscina lá, eu acabei perdendo esse boné. Na piscina que eu tinha o campo de futebol 7, de Félix da Cunha, que a gente disputava o campeonato de futebol 7. Acabei esquecendo lá e o meu boné sumiu. Eu vi na cabeça do cara, acabei brigando com esse cara, porque eu sabia que o boné era meu, mas enfim, não recuperei o tal do boné, né? Então essa é uma história curiosa. Entrando agora nas rivalidades, Milton também nos conta como foi a sua troca do Avenida para o Limeirense e uma curiosidade sobre os torneios com o Limeirense. Na época foi um pouco polêmico, porque era tradicional, né? Toda a gurizada, na verdade, que era Limeira era do Avenida. Alguns, logicamente, depois com o Penharol, aí quando surgiu o Náutico, lógico, cada um tinha vários atletas que já se identificavam com essas equipes. E a gente sempre foi mais identificado com a Avenida, até pelo próprio clube, que era o único centro que tinha sido de lazer, com entretenimento na época. E aí, com mais o pessoal que acabou vindo, que aí já se tornou município, a gente fundou o Limeirense. Que na época houve um comentário que a prefeitura que bancava, que na verdade nunca houve isso. Nós realmente nos organizamos muito, trabalhamos muito, arrecadamos muito dinheiro. Aliás, uma curiosidade sobre o Limeirense é que nós participávamos de torneio. Eu não lembro de ter visto se alguém me provar que ganharam mais torneios seguidos que o Limeirense. Eu duvido que alguém ganhou 13 torneios seguidos que nós ganhamos. Tá? É só perguntar para o pessoal que fazia parte do Limeirense, o Adílio, que eu vou lembrar agora, o Wagner, o Gilson Barbeiro, há mais alguns, vários aí, que eu não vou lembrar todos. Eles são testemunhos dessa história. Nós ganhamos 13 torneios seguidos, com o Fabiano Beller, né, o Ridinho, que todo mundo já conhece, né, fez parte bastante. Então, é um fato assim marcante, tá? E normalmente os torneios eram no Novilho, e esse Novilho estava lá na casa do Flávio Depósito de Bebida, o Flávio Rubinho, meu parente, estava lá na casa do Finatio Alberto, na casa do Flávio. Então a gente tinha essa coisa, aí nós resolvemos partir para a Copa Razão. Até então era um bicho, né, para nós, ninguém tinha participado de uma competição regional. No máximo era o tal do Dom Hélio. E aí, quando nós entramos na Copa Razão, deu aquele comentário, que era por causa da prefeitura. Aliás, nós ganhávamos o ônibus a partir do segundo ano. O primeiro ano era nós, pagávamos do bolso, né, do bolso, digamos,
da equipe que fundamos. E aí criou um clima meio engraçado, a própria avenida, porque nós éramos contra o clube, que na verdade tinha nada a ver com o clube em si. E aí se fez a história, participamos mais de 2, 3 anos. Aí eu lembro que eu saí, eu não abandonei o Limerense, eu tive que me afastar pelo fato de eu ter assumido o CMD, porque esse ano o Limerense participou da Copa Azul e já não fazia mais parte, né? Preferi ficar de fora para não criar, mas até constrangimento para o pessoal que trabalhava, que já tinha aquele comentário que a prefeitura que bancava, mas era uma história muito interessante, porque tínhamos jogos assim, ó. Eu lembro de jogos que nós saímos daqui 2 horas da manhã de sábado para domingo para chegar em São Gabriel às 2 da tarde. Chegar em Rosário sem almoçar 2h30 da tarde. Para ir almoçar, sair correndo, ir para o campo e jogar. Tá? E jogamos contra a equipe, jogamos lá em Santiago, no estádio do Cruzeiro, São Gabriel, no estádio do São Gabriel, né? Jogos que equipes muito boas. E lembro do Limerense sempre ter feito um bom papel. Né? Contávamos com reforço, né, de alguns jogadores da região. Não lembro se tinha 1 ou 2 jogadores da Vila Cruz, alguns da Nova Palma. Lembro que o André, que é o atual, foi o prefeito de Nova Palma, não me veio na cabeça, também jogou conosco, um monte de pessoal de Júlio, alguns de Júlio Cassino. Então nós tínhamos já uma equipe, já uma base, e contávamos com esse reforço, com essa disputa da Azam. Inclusive fomos um ano que nós fomos a semifinal da Copa Azam. Então sobre o Limerense é mais ou menos isso. Vamos ver agora o que nossos entrevistados falaram sobre como eram as rivalidades clássicas. Não, com o Alvorada eles eram nossos rivais, mas era deles também, né? Mas era tudo terminado numa porra sempre, né? Mas a rivalidade de chegar, vai ter um clássico, Alvorada e Avenida. Não, isso aí deu muitos. Deu muitos, ganhamos muitos e perdemos muitos também. Era o comentário na semana quando ia ter jogo. Quem que o senhor lembra, assim, dos melhores jogadores que jogou, assim, na época ali, que o senhor estava de treinador no Avenida? Olha, ali tinha eu, começar por mim, né? Uhum. Tinha o Mostre também era bueno. O Mostre? Daqui foi esse. Daqui? Foi. Esse aqui não é. Que tá nas fotos, depois nós vamos poder. Tinha o Serjão também. O Serjão jogava também naquela época. Mas é muito jogador. É muito? É muito. E tudo dava certo, né? Tudo pegava junto? Tudo pegava junto. Tocar pra ele e ia pegava, né? Claro que não tinha a base, né? Tinha a base, o primeiro, o segundo, mas vai ajeitando. E aí foi fundado o Alvorada, né? Jogou, né, também, por isso que você me falou, né? Fundou quando você tinha 16 anos, né? Jogou por 24 anos, se não me engano, né? 24 anos, né? Até os seus 48, se não me engano, 44, 48 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Que você jogou ali, né? E nesse tempo, então, né? Qual que era o maior rival do Alvorada nessa época? Era o Avenida. Era o Avenida. Jogava bastante partida contra também. Né? Tu me contou ali que tinha uma certa invencibilidade do Alvorada, é isso mesmo? Tinha. Ficou por muitos anos sem perder, então, para a equipe do Avenida também. Bastantes anos, né? Nós era... É que o Alvorada era o mais forte, era aqui do 4º distrito aqui, né? Seu Albino, qual que era a rivalidade daquela época ali, logo que se iniciou o Bela Vista ali? Que time que tinha próximo ali que vocês rivalizavam, além dos amistosos contra o Itaúba? Tinha algum time? Tinha o Minuano lá, o Medianeira, lá da Medianeira, que vinha ali. E tinha o Espinharedo também, que eles davam respeito para nós, eles tinham um certo ciúme. Era o esportivo lá, Era o né? esportivo do Espinharedo. As duas comunidades vizinhas, quando dava jogo, saía lasca, como se saía diz. fogo. Não, mas nunca deu pauleira mesmo, nunca deu. Mas lasca no sentido de rivalidade, de querer ganhar. Não. Os caras corriam, botavam, suavam o topete aí para ganhar o jogo. E quando tinha esse jogo assim, era o comentário na semana, ó, não perdemos. Ou ganhamos lá do time deles. Ganhamos do time deles. E a mesma coisa do outro lado, eles também o mesmo. Se fazia, eles vinham ali, nós ia lá no campo deles, que eles tinham campo, tudo também. A tal de Floresval Machado foi disputado lá nos times deles, lá fora.
Lá no Esportivo, lá embaixo, também tinha campo, lá na frente dos Valdo Rosa ali, tinha campo. Aqui tinha o nosso clássico aqui do AP, que era Minuano e Bela Vista. Naquela época era o Bela Vista, né? Que é um time aqui bem vizinho, tinha aquela rivalidade ali, né? Mas só no futebol, né? Não tinha outro problema nenhum. Dentro de quadra eu pegava fogo, mas fora era tudo amigo. Tudo amigo. E Nélio, além do Bela Vista, você também me comentou que tinha um outro time que também era um rival, era uma pedra no sapato do Minuano. Guarani da Várzea. Guarani da Várzea. Da Várzea também, era um time forte e quando nós se pegava com eles era na força e disputava mesmo. Era disputado o jogo, então. E vocês estavam me comentando, né, que então na rivalidade contra o Bela Vista, quem que saiu por cima, assim? Quem é que teve mais vitória? Quem é que teve vantagem? Nós achamos que nós tínhamos vantagem, mas não é grande também, porque eles tinham um time bom. E daí, quando que nós se achava que muitas vezes fazia solteiro contra os casados. Daí misturava as duas comunidades. E daí, quando que uma vez nós empatemos lá no Apio, e daí depois eles vieram jogar aqui. E daí os casados aqui ganharam de 1-0. Era muito pareia a trompada entre nós e eles. Na época que eu joguei no Avenida, o nosso rival era o Penharol. E na época que eu joguei no Penharol, o rival era a Avenida, né? E daí no Limeirense era o Náutico. Era o Náutico no Limeirense. Chegou a jogar no Náutico também, né? Joguei vários anos no Náutico também. No Náutico também. Sim, sempre existiu. Era legal até jogar um contra o outro, né? Sempre teve essa rivalidade do Alvorada, entre Alvorada e Avenida, no Limeirense também, né? Contra o Alvorada. Sempre teve essa rivalidade. Mas boa, né? Sabe? Sem encrenca, essas coisas, né? Sim. O Milton também nos contou sobre a rivalidade do Limeirense com o Avenida. Na verdade não foi só contra o Avenida, não criou-se a rivalidade contra o Avenida. Acontece que muitos do Avenida imaginavam que nós teríamos abandonado o clube. Na verdade, eu acho que vincularam o clube como time, né? O time de futebol do Avenida é uma coisa, a sociedade é outra, mas enfim. Só que na época criou esse clima, né? Mas nada que a gente não fosse no clube, não pudesse participar, inclusive a maioria que eu saiba era sócio do clube, continua sócio. E para finalizar esse episódio, ele falou sobre a rivalidade Avenida e Alvorada. Muito parecido, muito, né? Muito acirrado. E na época era um pouco truculento, né? Para não dizer violento, para não usar o termo violento, era bem truculento. E eu era um piá na época, né? Mas eu lembro da minha memória, assim, que o Alvorada sempre contava com uma base muito forte, que era a família Coco. Que se eu enumerar todos, eu vou lembrar. Vou só lembrar uma pessoa que marcou muito para todo mundo que jogou futebol, foi o finado Danilo Coco. Tá? Era um volante, né, que todo mundo sabe, um grandão, um cara grande, jogava muita bola também. O Alvorada sempre contou uma base forte, teve Saulo Coco, teve o Sérgio, aí teve todos os Cocos, o Serginho Liana, e sempre teve uma base muito forte. Então, no momento que eles acrescentassem 2 jogadores, o time deles sempre mais forte. Então, para ser bem claro, assim, o Alvorada, na minha impressão, sempre teve mais vantagem que o Avenida. O Avenida sempre me pareceu uma zebra nesse confronto aí. Não existia muita técnica, salvo algumas exceções, como eu falei agora, que eu vou relembrar que não é da minha época, nós estávamos comentando em off aí, do Saulinho Coco, para ficar claro que é o Saulinho do Beppe Coco. Ele é anterior a mim, mas eu lembro de ter visto ele jogar. Inclusive eu vi ele jogar profissional em Cruz Alta, quando o Grêmio jogou no Nacional de Cruz Alta. Também o Saulo Coco, que é filho do seu Amadeu Coco, que foi embora para o Mato Grosso lá, grande zagueiro, né? Félix Coco. Então os Cocos, o Odir, o próprio Odir aqui, que todo mundo conhece, lateral esquerdo, Silvino, que foi goleiro. O Alvorada contava com o Rocão, que era ali da Várzea, um grande goleiro, atacou em Júnior também, Castilhense, parece no Brasil. Então assim, eles tinham uma base muito forte. Nós aqui, era praticamente nós aqui, então ficava meio, quase que desleal esse confronto. Mas eram muito raras as oportunidades de jogo de 90 minutos. Então por isso que se igualava muito, porque torneio, né, 5, 10 minutos, então
acabava compensando. Mas eu tenho a impressão que fosse competição de 90 minutos, a vantagem do Alvorada seria bem maior. Né? Vamos ficando por aqui. Nesse episódio, falamos sobre as rivalidades clássicas e os fatos marcantes. No próximo episódio, vamos falar sobre a evolução com a criação do CMD no município e a modernização dos campeonatos, e sobre a escolinha de futsal do município, que marcou a infância de uma geração. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de comentar no vídeo, curtir, compartilhar com os amigos, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.